baptism hooked along with people who profess to be apostolic believers, just as they are in other orders and so forth. We have fanatics. That's been all along. We've had those through the ages. Embora quanto a isso, verificamos em todo o mundo que há muito fanatismo ligado a pessoas que professam ser crentes apostólicos. Nós temos fanáticos, justamente como acontece em outros grupos religiosos e assim por diante. Sempre foi assim. Temos tido isso no decorrer das eras. They had it in the apostolic day. And as Paul said there, that how that some had come and persuaded them away after other doctrines and so forth. But in his own teaching, he said, if an angel from heaven would teach anything else than what he had taught, let him be accursed. Eles, no dia apostólico, tinham, e como Paulo disse lá, que alguns tinham vindo e os persuadido a se afastar após outras doutrinas. E assim por diante. Mas, em seu próprio ensino, ele disse que se um anjo do céu ensinasse qualquer outra coisa além do que ele havia ensinado, fosse anátema. So we, as the Branham Tabernacle at 8th and Penn Street here, try to follow the teachings of the New Testament. For we believe that Jesus Christ, being the Son of God, and Paul the Apostle was a called and chosen vessel by election of God to be sent to the Gentile church to set it in order. Assim, nós, como Tabernáculo Branham, na Rua 8 com a Penn, aqui, procuramos seguir os ensinos do Novo Testamento, pois cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o apóstolo Paulo foi um vaso chamado e escolhido por eleição de Deus para ser enviado à igreja gentia, a fim de colocá-la em ordem. Now, we believe in water baptism in the Branham Tabernacle by immersing in the name of the Lord Jesus Christ, which is the apostolic teaching of the Bible. Agora, cremos em batismo em água no Tabernáculo Branham, por imersão, em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o ensino apostólico da Bíblia. And may all members of the comers to the Branham Tabernacle who desire such, may at any time requesting to be immersed in the name of the Lord Jesus, may consult the pastor. If they have repented and believed on the Lord Jesus Christ, the pastor will, as soon as possible, even then if he can, baptize them immediately. E que todos os membros, ou aqueles que vêm ao Tabernáculo Branham, que assim desejarem, podem, a qualquer momento, solicitando, ser imersos em nome do Senhor Jesus. Que consultem o pastor, e se tiverem se arrependido e crido no Senhor Jesus Cristo, o pastor irá batizá-los o mais rápido possível, até imediatamente se puder. This does bring them into the fellowship of the believers. We believe that by water baptism we're brought into a fellowship, but by the baptism of the Holy Spirit we're brought into the members, being members of the body of Jesus Christ, which is all over the world. Isso os coloca no companheirismo dos crentes. Cremos que pelo batismo em água somos colocados em um companheirismo. Mas pelo batismo do Espírito Santo somos colocados como membros, sendo membros do corpo de Jesus Cristo, o qual está em todo o mundo. Now, another thing that we believe, that the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. Now, we believe that when these gifts and so forth are operating in the church, which we covet and desire that the people who are gifted by the Spirit come and worship with us. Agora, outra coisa que cremos é que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Agora, cremos que quando esses dons e assim por diante estão operando na igreja, que é uma coisa que anelamos e desejamos, que as pessoas que têm dons do Espírito venham e adorem conosco. Now, in most places we find that when these gifts in the people does not understand how and when to use these gifts, and in doing so, they only bring a reproach, which we believe would be just what Satan could do to make the outsiders, the unbelievers and so forth,
afraid of this wonderful blessing that God has given to the church in these days. Agora, na maioria dos lugares, verificamos que quando esses dons nas pessoas, as pessoas não entendem como e quando usar esses dons, e ao fazê-lo, só trazem reprovação, o que acreditamos que seria justamente o que Satanás poderia fazer para deixar os visitantes, os incrédulos e assim por diante, com medo dessa maravilhosa bênção que Deus deu à igreja nestes dias. Paul said, when there come a stranger among us, and we've all speak with tongues, won't the man go away and say we were mad? But if one would prophesy and make known the secret of the heart, then they would fall down and say, truly God is with you. Paulo disse, quando entra um desconhecido entre nós, e todos falamos em línguas, não sairá esse dizendo que estamos loucos. Mas, se um profetizasse e desse a conhecer o segredo do coração, então ele se prostraria e diria, verdadeiramente, Deus está com vocês. Now we believe that the spiritual gifts among the believers is the order of the day. We cannot believe that a man can preach under inspiration and then or be an inspired teacher and then deny the gift of healing or the gift of prophecy or speaking with tongues or interpretation of tongues or any of these other gifts. Agora, cremos que os dons espirituais entre os crentes têm lugar em nosso dia. Não podemos crer que um homem possa pregar sob inspiração e então...